dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, né, ao canal da DMS no YouTube. Eu sou a Josiane e hoje a gente está aqui, eu e a Thaís, para bater um papinho sobre vida, sobre carreira. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Jo. E isso mesmo, gente. Hoje a gente tá aqui pra gente se apresentar melhor e dar uma sequência pros vídeos no YouTube. E aí, gente, qual que é a ideia, né? Tudo bem que é dinâmico, é divertido, assim, os vídeos de 30 segundos, né, Thaís? 1 minuto de vídeo. A gente entende que isso é legal, mas em alguns momentos a gente sente que algumas ideias, elas merecem mais tempo. Que algumas perguntas, algumas conversas, elas precisam de um pouco mais de tempo. E aí nós temos esse espaço aqui no YouTube para conversar com um pouco mais de calma, para modelar ideias e para receber pessoas especiais, né? Sim. E por falar em pessoas especiais, a gente sempre tá com o apoio aqui do Natan, nosso apoio técnico, nos auxiliando sempre. Obrigada, Natan. Então estamos amparadas aqui, né, na parte técnica. E vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta que a gente separou aqui para a gente conhecer um pouco mais também a Thaís. Thaís, você é a voz mais jovem da nossa equipe. Você entrou por último, é a mais novinha da equipe. E você já imprimiu aí a sua personalidade, você já imprimiu aí um pouco, deixou a sua marca em várias coisas aqui da escola, né? Como que foi para você começar a trabalhar aqui? Ai, Gil, pra ser sincera, foi um grande choque pra mim, porque eu não estava acostumada. Não foi o meu primeiro emprego, mas o meu primeiro era mais em casa, então eu não tinha tanto contato com pessoas no mundo profissional mesmo. Então, pra mim foi aquele bate assim, mas eu realmente gosto muito, eu adoro falar com as pessoas. É, a gente conversar com elas, tanto com os clientes, com os funcionários, com os alunos. É uma experiência maravilhosa. A gente está cercada de pessoas que nos inspiram o tempo todo. Eu aprendo sempre aqui na escola e eu falo isso até em casa, que já virou uma segunda família. A Thaís é conversadeira. Se deixar, ela conversa mesmo, né, Thaís? E isso a gente pode dizer que influenciou um pouco assim na sua escolha da sua faculdade? Ai, com certeza. Eu acho que a DMS foi um ponto crucial para eu escolher jornalismo mesmo, sabe? Quando você tá ali, você conversa com as pessoas e você tá falando, você pensa, meu Deus, acho que eu sou isso. E deu aquele sentimento de eu quero fazer isso para sempre. E aí, como é que você concilia hoje a sua rotina lá na faculdade, na sua casa, com a sua família? Porque a gente assume vários papéis na nossa vida, né? A gente é filha, a gente é irmã, a gente é amiga, a gente é profissional, a gente é estudante. Como é que você tem feito aí para equilibrar todos esses pratinhos e para conseguir ter aí uma vida equilibrada? Olha, na verdade é muito complicado, né? Às vezes a gente pesa com a nossa cabeça, mas o importante é sempre dormir bastante, se alimentar bem, que é o crucial, né? Mas a gente sempre dá um descanso para nossa cabeça também, fazer algo legal quando tiver um tempo, não ficar só nessa de rotina, rotina, rotina. Eu sempre gosto de fazer algo diferente ali no meio, porque senão eu enlouqueço mesmo. Então, assim, gente, são muitas perguntas por aqui e essas perguntas a gente traz que é para a gente ir gerando essa conversa mesmo, esse bate-papo. Então, os comentários aqui do YouTube sempre vão ficar abertos para vocês falarem também. E aí a gente vai respondendo até nas outras redes sociais. Então, a gente vai desenrolando, a gente vai puxando esse fio para que todo mundo tenha esse tempo mesmo de conversar, de entender, né? Que mais que você tem aí para mim, Thaís? Você, Ju, que sempre trabalhou com educação, começou a estudar, fazer seus cursos com seus 17 anos, fez magistério, atuou com crianças pequenas. Aos 23 começou a trabalhar aqui com a DMS, assumiu a coordenação em 2016, se formou em pedagogia na UFPR, muito chique. Já passou por pandemia, centenas de alunos formados, são mais de 18 anos na área. O que faz você permanecer por tanto tempo trabalhando com educação? É
uma vida, né? Sim. Eu fico pensando que se não fosse educação, assim, o que que seria, né? Porque as minhas brincadeiras já eram ser professora. Eu era a professora das bonecas. Dificilmente eu era a mãe das bonecas. Então eu acho que é uma coisa que está muito conectado com o meu propósito mesmo, com a minha essência. Então não é algo que pesa, sabe? É uma coisa muito natural. Estar aqui na escola é como se eu estivesse realmente na minha casa, assim. E as coisas foram se transformando, né? Porque quando eu entrei na escola, em 2014, eu entrei como recepcionista, né? Igual você ali, né? A gente tinha um balcão ali na frente, e as pessoas chegavam, a gente atendia. E aí depois eu fui pro laboratório, né? Como professora mesmo. Depois eu passei para coordenação, e aí veio as questões administrativas. A pedagogia tem muito isso. As pessoas acham que você vai virar pedagoga, você vai ser só professora. Mas não, a pedagogia abre uma oportunidade para administração, para empreendedorismo. Então, esse tempo todo, ele não parece tanto tempo, porque eu nunca fiquei fazendo uma coisa só. Eu fui mudando de atividades, o mercado foi mudando, as exigências foram mudando. Então, para mim, é algo muito dinâmico. Assim, não é algo que me pesou, que eu falo, ai meu Deus, não aguento mais fazer isso. E isso eu acho muito importante a gente encontrar dentro da empresa que a gente está, para que lado a gente pode ir, aonde que a gente pode se desenvolver. Porque geralmente quando a gente está numa empresa que valoriza a gente, essa empresa vai tentar pelo menos abrir uma portinha, às vezes criar uma portinha para que você se desenvolva, para que você também tenha esse dinamismo dentro da tua função, né? Seja ela qual for. E para você era muito difícil passar de cargo para cargo até chegar na coordenação? Não, era uma delícia. Eu gosto de mudar. Apesar de ser taurina, eu sou muito dinâmica em algumas coisas. Então, até eu sempre gostei de mudar a sala de lugar. Agora que eu sei um pouco, mas os alunos mais antigos, eles vão lembrar. Eu estava sempre carregando uma mesa, mudando uma sala. A secretaria já foi em praticamente todas as salas aqui da escola, a gente já botou a secretaria, porque a gente mudou muito, assim. E foi muito natural. Eu sempre conto, né? A minha história, ela não tem, assim, grandes superações. Ela não tem um ponto de virada. Não, é o dia a dia mesmo. Foi os tijolinhos, um dia após o outro, que me fez ir caminhando na minha carreira, que me fez escolher a minha carreira. Então foi muito natural mesmo. Foi muito assim. Tipo, sabe, a história aconteceu. Quando eu vi, aconteceu. Foi meio que nessa pegada aí. E são muitos anos dedicados à educação, né? E agora, quais são os seus planos para o futuro? Eu sempre tenho alguns projetos na manga, né? Porque, igual eu falei, o mercado ele vai mudando, o mercado é dinâmico e a gente pode ir, se a gente quiser, se adaptando a esse mercado para que a gente também se sinta parte dele, né? A gente não fique obsoleto. Além da DNS, eu coordeno um projeto de fomento ao comércio local. Então, a gente tem aí algumas ações que a gente faz com os empreendedores, algumas palestras, rodadas de networking, eventos. Tudo isso são ações para fomentar o comércio. E aí eu fui conhecendo muita gente, né? Muita gente boa, muita gente muito experiente que me ensinou muita coisa e também muita gente que está começando agora e que precisa de ajuda. Então, além dos cursos que a nossa escola dispõe e que a gente pode oferecer para essas pessoas, eu sentia que eu podia entregar mais. Então, esse ano eu abri a minha agenda para atender algumas mentorias, algumas consultorias na área de marketing, na área de administração e assim auxiliar também outros empreendedores, né, regionais para ter aí seu desenvolvimento, para ter. Então, o meu aluno ele foi mudando também, né? Eu comecei com criança bem pequena, aí eu fui para adolescência, amei a adolescência, amo os adolescentes. Aí a gente já está caminhando agora e eu sinto que meus alunos viraram adultos. Agora já tenho alunos empresários, empreendedores, né? Não são os mesmos, mas
se parar para observar, tem essa trajetória deles, né? E isso é muito legal. Então, os projetos futuros são esses. Vamos ver no que dá. Ai, que legal! E como é que aconteceu esse projeto da fomentação do empreendedorismo? Do mesmo jeito, muito natural. Muito natural quando eu vi aconteceu, porque, ó, eu assumi a escola em 2016, né? Assumi a coordenação geral da escola. E eu sentia que os vizinhos não se conheciam. Chegava um cliente aqui procurando a escola, perguntava ali, ninguém sabia. Então eu falei, nossa, a gente precisa se conectar para que a gente fortaleça o nosso comércio local. E aí a gente foi criando essas ações. O projeto chama Comércios Nicola Pelanda, né? Tem um grupo no WhatsApp, o pessoal se comunica muito também. E a produção de conteúdo também ajuda para que as pessoas vão se conectando. Assim, a questão da produção de conteúdo é algo muito intrínseca, né? A mim e a DMS. A DMS sempre se posicionou como produtora de conteúdo e como criadora de informação. A gente não só repete, a gente cria, né? A gente tem o blog, a gente tem as redes sociais. Então, tá muito dentro do que a gente ama fazer, assim. E eu vejo que você também faz muito isso, né? Você acha que esse propósito que a DMS tem, ele se conectou com o teu propósito, assim, é teu propósito também fazer isso, assim, essa criação de conteúdo, isso tudo é algo que você vê, assim, como algo do teu trabalho, parte do teu trabalho, ou você sente que é algo teu também? Olha, eu sempre achei que a gente sempre leva um pedaço de um lugar que a gente gosta. E eu acho que a DMS é um minha também. Eu gosto muito daqui, eu me vejo muito nos meus planos daqui. Eu acho que a gente se conectou muito, as coisas são muito parecidas. E eu acho que é tudo muito conectado. E a Thaís, gente, ela sempre me passou uma imagem muito profissional. Desde quando você era só aluna aqui, você sempre foi muito posturada. Uma menina posturada, sabe? E a gente, às vezes, não tem muito acesso a quem é você fora do trabalho, né? Quem é a Thaís fora do trabalho? Ai, pergunta difícil. Mas eu acho que a Thaís fora do trabalho é uma menina que sempre procurou de tudo, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa curiosa, eu ficava muito no meu quarto, eu não era muito com as pessoas, na verdade, sabe? Eu sempre fui mais quietinha, mas, ai, Thaís e a vidinha dela lá no quarto. Então, eu sempre procurei muitos livros, muito blog, eu era menina do YouTube, fazia vídeos no YouTube e A gente tem que achar esse vídeo, como que a gente nunca viu? deixa eu lá. Eram os testes pra estar aqui agora. Aqueles testes que não eram muito bons, mas eu acho que eles foram muito importantes e eu tenho orgulho deles. Eram sobre coisas muito diversas mesmo, mas acho que a parte que eu mais gostava era a literatura. Chocada que a gente não sabia desse detalhe. Você tem mais alguma coisa aí pra mim, Thaís? Tenho, claro que tenho. Diga lá. Você sempre fala sobre inspiração, principalmente agora você falou. Quem que são as pessoas que te inspiram pra você ser essa pessoa? Porque você quer inspirar as outras pessoas também. Vocês. Quem inspira de verdade são vocês. Eu poderia citar aqui alguns nomes de gente famosa, claro, que a gente admira, né? Mas quem me inspira mesmo todo dia, assim, para levantar cedo, vir aqui para a escola, são vocês. São os funcionários da escola, porque eu tenho mais contato, né? E a partir de vocês, eu sei que eu tô chegando nos alunos. Então, primeiro os funcionários mesmo que me inspiram e depois os alunos. Porque eu vejo a minha mão chegando neles através de vocês. Porque enquanto líder, a gente está aqui ensinando vocês. Às vezes eu vejo vocês falando para eles frases que eu ensinei. E é assim que tem que ser. Porque eu não consigo hoje dar aula para todo mundo, conversar com todos os pais, responder todas. Obviamente que isso é inviável. Então, quando eu vejo vocês fazendo isso, quando eu vejo as pessoas elogiando o trabalho de vocês, isso é inspirador, isso faz parecer que ó, tá dando certo e as ideias estão chegando em quem deveria chegar.
Nós temos esse projeto de modelar ideias, né? Faz parte da nossa ação. Então, nós trouxemos 2 massinhas de modelar e eu quero que a Thaís modele alguma coisa. Qualquer coisa que você queira fazer aí com a sua massinha. E enquanto isso, eu vou te fazer algumas perguntas, que são perguntas assim, ping-pong. São perguntas bate-volta, assim. Então não é para pensar muito. É para responder a primeira coisa que vem na cabeça. Férias perfeitas seriam? Ai, trancada no meio do nada, no meio da floresta, livros e sem ninguém, e ali só eu. Melhor livro da vida. Ai, querido bebê. O que você tá modelando aí? Eu não consigo pensar em só apertando. Professor que mais te marcou no ensino médio? No ensino médio, o professor Rodolfo de Administração e RH. Ele é o professor que eu levo no coração, aprendi muita coisa. Cor preferida? Vermelho. Se você não fosse jornalista, você seria? Professora. Melhor amiga? Juliane. Quer ter filhos? Não. Um país que gostaria muito de conhecer? Um país. A França. Um famoso que você queria ser amiga? Ai, um famoso que eu queria ser amigo. A Boca Rosa? Você gosta de maquiagem e skincare? Gosto. Produto preferido? Produto preferido? Eu gosto muito de água micelar pra tirar maquiagem. Eu sou viciada. Tem uma marca preferida? Eu gosto muito da Avon. Doce ou salgado? Doce. Comida preferida? Polenta com carne moída. Come. Comida que não come de jeito nenhum? Bucho. Todo mundo gosta, menos eu. Todo mundo gosta, menos eu. Meu Deus. Ficar saindo o tempo todo. Se você fosse um animal, você seria? Um cachorro. Jornalismo investigativo ou entretenimento? Entretenimento. TV, rádio ou internet? TV. Música preferida? Música preferida Meteoro do Lua Santana. Meu Deus, Lua Santana aqui, representado pela Thaís. Pessoa viva que você gostaria muito de entrevistar? Uma pessoa viva que eu gostaria muito de entrevistar. Ih, a pessoa já morreu nessa hora, gente, já foi de arrasta. Você é introvertida ou extrovertida? Extrovertida. Como foi o seu primeiro dia na DMS? Ai, eu lembro que eu tava morrendo de vergonha. Foi um dia que eu tava tentando ali me aproximar das pessoas e a única pessoa que eu tinha contato era o Natan, que era professor, né? Que é o meu professor. Então eu ficava muito na fala dele porque era a pessoa que eu tinha intimidade. Uma palavra para definir a nossa equipe. Família. Se pudesse escolher um superpoder, Teletransporte. que mensagem você deixaria para Thaís daqui a 10 anos? O que você falaria para ela? Para ela continuar não desistindo das coisas dela, que mesmo tendo coisas ruins, ela veja a luz ainda e continue tentando. Continua tentando, Thaís. Daqui a 10 anos a gente espera ver esse vídeo e aí a gente vai falar assim, olha, a Thaís do passado fez aqui um coração que ela vai levar para casa de lembrança. E eu acho que dura, gente. Uns 10 anos dura, né? Obrigada, gente. Por hoje é só. Agradecer a Thaís pela participação, o Natan pela gravação. E é isso. Obrigada, gente. Tchau.